Fala galera, aqui é o Fred e sejam bem-vindos a mais um vídeo do EP Loucos. Janela de transferências bombando e dentre as diversas contratações que me chamaram a atenção, duas em particular vão ser discutidas nesse vídeo. As saídas de Gundogan do City para o Barcelona, já concretizada, e de Mbappé do PSG. A saída de Mbappé do PSG parece uma questão de tempo, mas apesar das duas transferências serem similares, pelo fato dos jogadores estarem saindo ao final dos seus respectivos contratos, existe uma grande diferença na maneira como os dois jogadores estão se relacionando com os seus clubes no momento da saída. E isso pode deixar para a torcida uma sensação de gratidão e de dever cumprido de ambas as partes, ou uma sensação de traição e de ter sido deixado para trás. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Meus amigos, e como a Lei Bosman mudou o futebol mundial. Em 1995, o meia belga entrou na justiça contra o seu clube para buscar o seu direito de continuar a exercer sua profissão. Naquela época, quando o jogador tinha seu contrato encerrado, ele ainda pertencia ao clube. E o clube que decidia o destino futuro do jogador. Aqui no Brasil, o mesmo foi refletido na Lei Pelé, que se inspirava na Lei Bosman para poder também, entre outros assuntos, lidar com a questão contratual dos jogadores. E essa mudança foi algo que revolucionou as negociações no futebol, sem dúvida alguma. Graças à Lei Bosman, os jogadores e seus agentes têm muito mais poder nas negociações. E os clubes, desde aquela época, têm que pensar na duração dos contratos, considerando a possível eventual saída desses jogadores de forma livre no final. Meu objetivo aqui não é contestar a Lei Bosman, que foi um grande avanço, uma grande conquista trabalhista para jogadores ao redor do mundo inteiro. A questão é discutir o comportamento desses jogadores ao sair dos seus clubes quando os contratos estão se encerrando. Eles têm que entender a sua importância para multidões de torcedores que idolatram esses jogadores e a importância que esses jogadores têm para os seus clubes. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Enfim, vamos traçar um paralelo. Gundogan, 7 anos de Manchester City, líder absoluto, capitão, um jogador respeitado pelo elenco inteiro, e teve nessa última temporada alguns momentos brilhantes que foram fundamentais para a conquista da tríplice coroa por parte do City. Ele, quando criança, adolescente, sempre teve o desejo de jogar no Barcelona. E isso aí também vale o parênteses, que esse apelo dos gigantes da Espanha não influencia e atrai apenas jogadores brasileiros, atraindo também estrelas diversas da França, Alemanha. Existe um desejo claro desses jogadores de jogar nessas grandes marcas, principalmente pelo histórico recente, já que esses clubes dominaram aí a Liga dos Campeões e tiveram elencos fantásticos, né? Times memoráveis. Então, nesse contexto, o Gundogan, que sempre quis jogar no Barcelona, se inspirando no grande sucesso de Ronaldinho Gaúcho, Messi, e na posição dele ali, Xavi, Iniesta, Busquets, ele recentemente fez uma entrevista à ESPN, e nessa entrevista ele discutia a importância desses jogadores na formação dele como jogador, e como seria um prazer enorme para ele jogar num clube que ele tanto sonhou. Então, nessa perspectiva, aliás, a entrevista é fantástica, né? É um jogador que sempre dá entrevistas muito interessantes, mas mostra que ele saiu do City em excelentes termos, ele entendeu que essa era a hora de sair por cima, não há mais o que conquistar por aqui, e realizar o sonho de criança. E ele, inclusive, falou que já teve outras propostas do Barcelona anteriormente, e manteve-se firme no City para ajudar o clube. Então ele pensou no clube que ele estava. Depois que ele atingiu tudo que ele conseguiria, conquistou tudo, foi aí que ele falou, então, agora é o momento de partir para realizar o meu desejo pessoal. Então, embora Pep Guardiola quisesse manter o jogador no City, há um entendimento geral de que o jogador saiu no momento certo e que tanto o técnico quanto seus companheiros entendem a saída e os motivos que geraram a sua ida para o Barcelona.
No caso de Mbappé, é uma situação completamente diferente. Primeiro, que o investimento que o PSG teve que fazer no jogador é astronômico. E foi astronômico duas vezes. Foi astronômico quando o contratou por 180 milhões de euros e foi astronômico também em sua renovação, na época que precedia a Copa do Catar e que o jogador também foi uma marca, né, a grande marca do PSG. Quando o Neymar veio, ele era a cara do time, era a cara do clube. Mas aos poucos o Mbappé virou esse jogador, a grande marca do PSG. Você pensa no PSG, se associa imediatamente a Mbappé, e principalmente por ele ser francês, por ter relação com o presidente e etc. Existe ali todo um contexto em que Mbappé virou, sem dúvida alguma, o representante máximo do clube. É interessante que ficou bem famosa aquela imagem do quarto de Mbappé, quando ele era criança, que mostrava as fotos dele, principalmente de Cristiano Ronaldo, né? A era de ouro do Real Madrid recente, com Cristiano Ronaldo, artilheiro, craque da Liga dos Campeões, vários títulos. E aí era aquele ídolo que ele sonhava em ser, né? É a inspiração. E aí, alguns anos depois, quando ele se consolidou como uma das estrelas do futebol mundial, ele substituiu todas aquelas fotos por fotos dele mesmo. Isso resume bem a figura egocêntrica que é Mbappé, né? Um cara que quer tudo do jeito dele e quanto mais poder ele adquiriu nessa era PSG, mais difícil de lidar ele era dentro do vestiário. É assim que chega a informação para a gente. Que toda vez que ele dá uma entrevista polêmica, como a última que ele deu, que as condições do PSG estavam atrapalhando o seu desenvolvimento, estava atrapalhando a sua chance de ser melhor do mundo. Isso com certeza bate muito mal no vestiário e muitos jogadores vieram para a direção reclamar da repercussão negativa que esses comentários tiveram. Então, todo o pacote Mbappé é muito complexo. Mas nesse caso específico, um grande agravante, na minha opinião, é o fato de que quando ele renovou esse último contrato, na representação ele segurou uma camisa em que estava escrito o ano 2025, bem claro ali nas costas, mostrando que a intenção era clara de todas as partes que ele ficasse até 2025, a não ser que o PSG recebesse alguma compensação. Mas os detalhes do contrato não foram revelados até bem depois. Quando os detalhes do contrato finalmente foram revelados, que naquela época a gente imaginava que eram 3 anos e pronto, agora, quando toda a informação veio à tona, ele tinha renovado apenas por 2 anos e ele, o jogador, tinha a opção de ativar uma renovação automática de mais um ano. Então, o contrato foi firmado até 2024 com a opção do jogador, por parte de Mbappé, de estender por mais um ano. E aí, automaticamente, ele resolveu, faltando um ano para terminar o seu contrato, dizer oficialmente ao PSG que não ativaria essa renovação automática, que não estenderia o seu contrato por mais um ano. Então, em um ano, o cara mudou completamente a opinião sobre o clube, sobre o amor que ele tinha pela torcida, porque ele assinou um contrato que a gente achava que eram de 3 anos, mas eram de 2, com a opção de mais um. E aí, com apenas um ano desse contrato, com ainda um ano para cumprir e a possibilidade de mais um ano, o cara já disse que não quer permanecer, e além disso que vai sair de graça, então eu entendo perfeitamente nesse caso a revolta do PSG. Ainda tem um outro agravante. Segundo El Khelaifi, né, o CEO, o presidente do PSG, Mbappé afirmou algumas vezes que não sairia do PSG de graça. Então é um clube que ele tem muito amor, né, que ele diz ter muita admiração, que é algo que eu contesto, considerando as últimas declarações dele, mas o importante é que ele afirmou que, para não prejudicar o clube, ele estendeu exatamente por um período maior, 3 anos, né? Essa era a ideia, porque se ele resolvesse sair antes, ele sairia com compensação financeira, e aí a jogada seria não revelar nada, nenhum desses detalhes do contrato, né, que na verdade eram 2 anos ao invés de 3, deixaria como 3, e aí qualquer clube que tivesse condição de bancar poderia vir e tirá-lo do PSG com uma compensação financeira que o clube merece, devido aos investimentos constantes
de contratações, de renovação, bônus, etc., que o clube teve que fazer para manter o jogador, manter a sua estrela. E aí, nesse caso, era melhor que a informação não tivesse sido tornada pública. Então, Mbappé escolheu torná-la pública para poder forçar a sua saída. Ele escolheu o confronto. E aí é o principal fator que realmente me incomoda dessa saída. Existem formas e formas de você sair do seu clube, como a gente está vendo no caso de Gundogan, e a comparação completamente diferente do caso de Mbappé. Claramente foi um caso pensado, e ele quis forçar a saída, e ele está fazendo de tudo para sair de graça. Para ele poder escolher para onde ir e poder adquirir, nesse processo, grandes luvas, né? Bônus que vão ser com certeza milionários, porque quando o clube contrata um jogador desse naipe de graça, tem condições de oferecer bônus como uma compensação ao fato de não estar gastando na transferência. Então é uma situação bastante complexa, é uma situação que teria uma solução, porque relatórios dizem que a proposta da Arábia era de 1 ano, Mbappé poderia ir nesse período, recompensando o PSG, que receberia por volta de 300 milhões de euros. Então seria bom para todo mundo. Ele poderia ir, ganhar uma fortuna na Arábia e com certeza estaria disponível para jogar de graça, né? Chegar de graça ao Real Madrid depois de 1 ano. Mas ele está realmente forçando e escolhendo sempre o caminho mais difícil. Eu citei a Arábia, eu entendo que talvez ele não queira morar na Arábia, mas se ele quisesse negociar, ele teria negociado. Ele teria já negociado a transferência para o Real Madrid agora, sem revelar esses detalhes do contrato. Quando ele forçou a barra, todo mundo está sabendo que ele já vai sair livre. Então o Real Madrid não tem nenhum incentivo para buscar a contratação do jogador agora. Então deixou o PSG numa situação muito complexa. Então, embora tecnicamente Mbappé não esteja fazendo nada errado, a torcida, vai perguntar à torcida o que é que eles acham dessa história toda, né? Ele já é um traidor. Por muito menos, Neymar foi considerado um traidor quando disse que queria sair e a ideia era que o Barcelona comprasse novamente os direitos do jogador, né? Imagine agora, nessa confusão toda, que o cara quer sair de graça e prejudicar diretamente o clube. Então, para mim, está muito claro que Mbappé usou o PSG para poder ganhar uma fortuna, né? Só de luvas ele está para receber 70 milhões de euros por temporada, se eu não me engano, a cada temporada que ele fica no PSG. Então, claramente ele utilizou o PSG para fazer uma fortuna. Ele sabia que os números dele no campeonato francês tinham grandes chances de continuarem excelentes. E aí agora ele está forçando a saída e ele vai escolher o clube que quiser. E quando o PSG afirma que ele não jogará mais pelo clube, eu acho uma situação bem complexa para Mbappé. Eu sei que muita gente está dizendo, para Mbappé é de boa, ele fica lá no banco, tranquilo, mas não existe coisa pior do que para um jogador de futebol ficar só treinando e sem poder ter aquele ritmo de jogo, né? De estar jogando. E para a imagem do jogador, um cara que tem diversos patrocínios, é uma estrela do futebol mundial, ficar no banco uma temporada inteira é um dano catastrófico, né? Então, eu acho que não é tão simples. O melhor caminho é sempre tentar negociar, tentando resolver a coisa de forma pacífica e evitar esse tipo de confronto. Até porque é um clube que ele diz considerar, né? Então, tem que sentar na mesa e tem que tentar negociar. Desse jeito aí não é bom para ninguém. E deixar esse cara sair de graça para o PSG, considerando fair play, etc., também seria um jogo muito ruim, né? Então, o caso da Arábia mesmo, pelo que eu soube, Mbappé não quis nem conversar. É uma coisa que ele está fazendo porque ele não cogitaria morar na Arábia de jeito nenhum, mesmo com as estrelas que estão indo para lá, ou é algo que é uma jogada de negociação, né? É uma coisa interessante aí para se investigar. Se o PSG vende Mbappé agora, 150 milhões, 200 milhões, investe em Kane, investe em uma outra grande estrela, o PSG se realinha e também traz essas receitas para poder balancear um pouco melhor as contas. E além disso, obviamente, você está aliviando sua folha salarial ainda mais, né? Porque já economizou com a saída de Messi, com a saída de Sérgio Ramos, o maior salário do Mbappé. Sem ele, fica muito mais fácil administrar as contas e gerir o clube
como uma empresa. Então é isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou pegando no pé de Mbappé? Vocês acham que eu tenho razão? Estou muito longe da realidade? Comentem aqui, quero saber. Antes de finalizar, eu peço encarecidamente que se inscrevam no canal, deixem um like e ajudem a comunidade do EP Loucos a crescer cada vez mais.